Programa Voz do Trabalhador, seja bem-vindo. Programa dedicado a você que trabalha nesse dia a dia tão duro, né, com tantos problemas, mas nós estamos aqui para trazer alguma informação para tentar amenizar. E também homenagear os profissionais que lutam nessa batalha. Hoje nós vamos falar com o profissional de educação física, que até pouco tempo atrás era muito pouco valorizado. Hoje, graças a Deus, tem evoluído muito. Dia 1º de setembro comemora-se o Dia do Profissional, do Educador de Educação Física. E para isso, nós trouxemos um grande amigo nosso, o Emerson Tico, vai falar Emerson Tico, Emerson Moreira da Silva, muito conhecido na cidade como Emerson Tico. Seja bem-vindo, Emerson. Muito obrigado, eu agradeço, Roberto. Mais uma vez você abrindo espaço para nós, dando essa oportunidade de a gente estar falando da nossa vida, tanto profissional quanto política, aí para nossa cidade. Bom, vamos primeiro falar, para quem não conhece, quem é o Emerson Tico. Ele é um agente político, já foi candidato 5 vezes a vereador, e nas últimas 3 vezes ele bateu na trave, mas bateu na trave literalmente, não foi isso, Tico? Foi verdade, Roberto. Mas eu deixo um dito popular e um dito espiritual muito verdadeiro. Tudo é na vontade de Deus. Então, eu tenho certeza se essas 3 últimas que nós batemos na trave não era da vontade de Deus, e a gente aguarda sempre a vontade do Pai Criador. Ele também é ligado muito à Igreja Católica, Encontro de Casais com Cristo. Na primeira que você bateu na trave foram o quê? 65 votos? Isso, perdão por então vereador Novinho Brasil. Você estava no PTN? Estava no PTN. Ele desenvolveu, inclusive ele e o Dr. Zé Mário, desenvolveram um brilhante trabalho na Câmara Municipal. Foram 2 vereadores bastante atuantes mesmo, e temos que parabenizar, porque eles, por ter obtido o mandato deles, eles desenvolveram um mandato em prol da nossa cidade mesmo. A segunda vez, quantos votos foram? Então, ficou uma média de 30 votos. Se pegasse uma proporção de mais 30 votos para cada candidato, faria mais um vereador, e o vereador eleito, no caso, seria a gente, né? Que nós saímos candidato pelo PT do B, foi eleito o vereador Lamé e a vereadora Verinha de Souza. Poxa vida. Bom, e agora também, mais uma vez, bateu na trave. Foi, bateu na trave. Você está pelo PP? Pelo Partido Progressista. Inclusive, mandar um grande abraço para o nosso amigo Kiko, presidente do nosso partido. E nessa última eleição, o partido elegeu o vereador Paulo Roberto Sequinato e o vereador Acácio Portela. E você faltaram quantos votos? 100 votos. Perdemos para o Acácio Portela por exatamente 104 votos. 103, né? Aí eu não sei o que é pior. É você ser uma espécie do vereador americano que teve mais de 5.000 votos e não entrou, ou se falta 100 votos, os dois são muito complicados. O próprio vereador japonês contra o vereador americano, né? Eles tiveram uma expressão de votos enorme e acabaram se elegendo, Toninho Magalhães, né? Verdade. Bom, mas vamos voltar aqui à nossa pauta de hoje. Bom, educador físico, a impressão que nós tínhamos até um pouco tempo atrás, Tico, é de que quem não sabia bem o que ia fazer acabava indo para a educação física. Isso há um tempo atrás. Essa visão tem mudado, não? Olha, é que se a gente voltar nos nossos tempos de escola, lá na nossa infância, que todos nós pensávamos que dia será o dia da educação física, né? É porque nós íamos muitas vezes para a escola, nos nossos afazeres de educação física, era para bater um futebol de salão, ou outro para jogar um vôlei, para jogar um handebol, e não se tinha a visão verdadeira do que é a profissão educação física, né? A educação física, ela engloba algo muito mais, né? Ela requer todo um estudo minucioso do nosso corpo, do corpo humano, né? Onde nós temos diversas técnicas para o nosso corpo em prol de exercícios físicos para podermos atuar diante do ser humano, né? Hoje até o campo de trabalho melhorou muito, né? Porque não são só... Porque antigamente a gente falava muito do professor de educação física, né? Hoje o campo está muito maior, não? A profissão, a educação física, muitos que resolveram seguir por esse caminho sempre foram ligados a algum esporte, né?
Dificilmente de você ver um educador físico, um profissional de educação física que não seja ligado a algum tipo de esporte. Porque é algo que é apaixonante, né? A educação física ela se torna apaixonante. É igual o próprio esporte. O esporte ele é algo apaixonante, né? Hoje nós temos aí diversas academias espalhadas por toda a nossa cidade. E é obrigatório ter um profissional. Tem que ter um profissional de educação física credenciado no CREF, o Conselho Regional de Educação Física. Se esse profissional que estiver exercendo uma determinada academia ou em algum espaço que ele esteja exercendo a profissão e for denunciado para o CREF, a pessoa corre-se o risco de ser presa, de ser multada, né? A própria academia ela corre o risco de sofrer lacração da academia e sofrer as sanções legais por lei, né? Bom, então quem utiliza a academia é bom ficar esperto com isso. Claro, com certeza. Tem que ser um profissional gabaritado. Até porque nós estamos lidando com o ser humano, né? Então... Mas existe perigo de você fazer algum exercício mais difícil e dar algum problema? Tudo na vida existe um limite, né, Roberto? Principalmente nós enquanto ser humano. Nós temos limite a tudo. Desde daqueles que atuam em alto rendimento, quanto aqueles que atuam de forma... pensando em se manter o seu dia a dia, manter a sua forma, manter enquanto cidadão, né? Então, tudo se estabelece um limite, né? Bom, é bom ficar sabendo dessa questão aí. E financeiramente melhorou as condições desse profissional nos últimos tempos, Tico? O profissional de educação física, o Roberto, ele é um profissional bem valorizado no mercado de trabalho. Ele diríamos que é dentro de uma realidade o que o profissional de educação física hoje ganha, é dentro de uma realidade. Existe possibilidade de um educador físico ou profissional de educação física, ele exercer atividades, às vezes, em uma academia, numa escola. Ele consegue, às vezes, conciliar os horários. Consegue conciliar os trabalhos, sim, viu? Mas é importante até o bom profissional para não ter nenhum tipo de distensão. Existe muito essa questão, né? Quando você exige demais. Existe uma preparação para tudo, desde um alongamento bem estipulado. Existe todas as questões que um profissional precisa estar agindo, de ser orientado por um profissional para assim não sofrer uma lesão mais grave, né? A Prefeitura de Guarulhos, até um tempo atrás, ela vem sofrendo um desmonte, né? Todo mundo que é de esporte sabe disso. Hoje em dia, o servidor público que trabalha nessa área está sendo valorizado aqui na Prefeitura, Tico? Então, para a gente falar da atualidade, o que se pese a questão da Prefeitura, eu até enxergo que é um momento ainda de transição, que nós temos hoje um secretário de esportes que ele sim é um profissional de educação física. Professor Tom, é o professor Tom. Temos o Wilson Davi dos Santos, que ele também é um profissional de educação física. Então, são pessoas que são voltadas da área, são pessoas que a gente enxerga que estão cheias de boas intenções em prol do esporte de nossa cidade. E eu tenho uma visão que tem muito a crescer o esporte da nossa cidade. Eu posso usar uma fala para você que está em boas mãos. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e já retornamos. Olá, nós vamos falar aqui agora sobre o acidente de percurso. Vocês sabem que mudou a legislação trabalhista, o governo mudou a CLT, fez aí uma mudança em 117 artigos da CLT, que vai ser prejudicial aos trabalhadores. E um dos temas que eu vou falar aqui agora é sobre o acidente de trajeto. Hoje, 2 horas antes de iniciar a sua jornada, você saindo da sua casa e indo para a empresa, 2 horas no trajeto, qualquer acidente é caracterizado como acidente de trabalho. 2 horas depois da sua jornada, no trajeto à sua casa, da empresa para a sua casa, se acontecer qualquer acidente, também é caracterizado como acidente de trabalho. A empresa é obrigada a preencher a CAT, reconhecer o acidente e você terá o seu afastamento legalmente ao INSS, mas a empresa tem que recolher o fundo de garantia, tem que recolher como se você tivesse tido um acidente dentro da empresa.
Isso acabou, amigo. Com a nova mudança na CLT, o acidente só vai ser caracterizado se for dentro do local de trabalho. Aquelas 2 horas que você tem direito de sair de casa até o trabalho e sair do trabalho e ir para casa, se acontecer algum acidente, se você morrer, quebrar uma perna, cair, quebrar o braço, qualquer acidente, não vai ser mais acidente de trabalho, você vai se afastar para o INSS e a empresa não vai recolher o seu fundo de garantia como se você estivesse trabalhando ou o acidente tivesse sido dentro da empresa. Isso vai acabar. Isso vai ser prejudicial aos trabalhadores. São muitas cláusulas, são muitos artigos da CLT que retiram direitos dos trabalhadores. Então você pode até morrer em um acidente de trajeto que não é mais considerado como acidente de trabalho. Isso é um crime. De cabeça ao programa Voz do Trabalhador. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Sindicato dos Metalúrgicos. Força viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Programa Voz do Trabalhador, seja bem-vindo, programa dedicado a falar diretamente com quem trabalha e constrói esse país o dia a dia. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, toda a região, José Pereira dos Santos. O Pereira, seja bem-vindo, Pereira, mais uma vez. Obrigado, Samuel. Quero pedir desculpa já pela minha voz de hoje, que não tá, já não é boa, mas hoje já está um pouco pior, né? E cumprimentar todos os telespectadores. Espero que a gente possa aqui contribuir com algumas ajudas aí na divulgação da crise que está no país hoje, né, no combate, principalmente à reforma trabalhista. É verdade, coisa bastante séria. E aqui no programa é a primeira vez que o Pereira vem, depois de mais uma vez eleito para um novo trabalho, né, à frente do sindicato aí, durante mais alguns anos, e um momento difícil, não, Pereira? Você pega esse cargo aí por mais um período, à frente do Sindicato dos Metalúrgicos, mas um período bastante complicado agora, né? É um período delicado, porque o país passa por uma recessão muito grande e tem um governo que faz o jogo da elite que quer sempre destruir o direito dos trabalhadores. Então nós temos que ter realmente muita unidade nesse momento da classe operária, para passar por essa fase. Nós já passamos por isso em outras fases, eu acredito que a gente consegue superar e juntos vai vencer e passa essa fase. Em breve a gente pode ter um novo presidente da República que possa ter um melhor diálogo e que olhe mais para o social e não que fique governando para uma elite como está hoje esse governo Temer. A grande preocupação hoje dos sindicatos e também dos sindicatos metalúrgicos é com relação aos desempregados, né? Já passamos dos 15 milhões de desempregados. Hoje você tem, inclusive, pesquisa que aponta que 15 mil residências não tem uma pessoa trabalhando. Então, você passa disso, né? Pode estar no subemprego, mas que não consta que está trabalhando. Então, é 15 milhões de residências. Então, você tem muito mais do que isso desempregado. Esses dados aí não condizem com a realidade, porque o que nós temos hoje, talvez uma grande parte da população hoje está desempregada. Bom, e aí volta para a questão da reforma política que nós venhamos discutindo aí nesses últimos tempos, Pereira. Nós temos poucos deputados que lutam pelo direito dos trabalhadores. Você também tem essa visão, que o número de pessoas ligadas ao trabalhismo está cada vez menor? Sempre foi minoria, né? Mas dessa vez o grande número de deputados e senadores que votam contra os trabalhadores aumentou na última eleição. Então nós tivemos aí uma diminuição daqueles que representam a classe operária, que representam a sociedade. Então nós temos mais gente representando a elite. Essa elite ela sempre dominou, então você pega hoje só o pessoal dos latifundiários aí, tem mais de 200 deputados lá que representam eles. Então os banqueiros, os grandes empresários, então, a elite está bem representada e eles estão lá defendendo realmente a elite. Por isso que não sai uma reforma política decente. Então, querendo fazer uma reforma política, é melhor não fazer, porque a reforma política que eles querem fazer é para privilegiar aqueles que já vêm roubando o país e para continuar lá roubando. Então, nós precisamos realmente ter uma noção do que é o Brasil e o que precisamos fazer pelo Brasil.
E a sociedade brasileira também tem que acordar, tem que reagir, tem que se indignar mais, porque a sociedade é muito acomodada. Deixa os políticos fazerem o que eles querem fazer, né? E nós não podemos ser assim. O Brasil precisa reagir contra isso e defender o país. Bom, parece que é uma sequência de ações do governo que acabaram atingindo muito o trabalhador. Essa nova reforma, você então não vê com bons olhos? Você acredita que vai piorar ainda a representatividade do pessoal mais pobre lá no Congresso? A reforma ela veio simplesmente para tirar direito. Então, a reforma que tira direito, a economia já está ruim. Você vai prejudicar mais a economia. Porque quando você tira o poder aquisitivo do trabalhador, você diminui a produção. Porque quem consome é o próprio trabalhador. Se ele está consumindo bem, você produz bem. Se produz bem, vai gerar emprego. O que está acontecendo hoje? A indústria está falida. Não temos uma política que dê sustentação à indústria nacional. Você tem o comércio e o serviço, depende da indústria. Se a indústria está mal, o serviço e o comércio também vai ficar mal. E com isso vai cada vez gerar mais desemprego. O que o governo deveria fazer é realmente melhorar a qualidade de vida das pessoas, dando pelo menos emprego e dando salário. Aí você vai ter a economia crescendo. Que é o que eles não estão fazendo. Eles estão vendo o lado deles, vendo o lado dos grandes empresários, dos banqueiros, né, a ciranda financeira ganhando cada vez mais dinheiro, com juros altos. E isso vai dificultando cada vez mais a indústria, ninguém investe e acaba você tendo um desemprego cada vez maior. Os deputados que são ditos trabalhistas no Congresso, você acha que fizeram um bom trabalho ou pelo menos lutaram o suficiente? Eles tentam, mas também são uma grande minoria, né? É muito pouco, porque você pega hoje, um dos que tem lá que defende muito os trabalhadores é o Paulinho. Paulinho entrou fazendo coisas que não agradou também ao lado dos trabalhadores. Mas às vezes ele é obrigado a fazer para ficar do lado, para negociar. Tentar negociar alguma coisa. Como agora na reforma trabalhista, ele alertou todo mundo que ia acontecer. Ele falou, vai passar, não tem jeito, ninguém consegue impedir. O que nós temos que tentar é negociar alguma coisa. E é o que ele está tentando fazer agora, inclusive, negociar a medida provisória que possa assegurar alguns direitos dentro dessa medida provisória. E é o que nós esperamos que consiga. Agora, para você negociar com essa elite que está aí, que é dominante, você muitas vezes tem que fazer o jogo deles. Ou você faz o jogo deles, você está fora. É carta fora do baralho. Então, o Paulinho tem feito essa tentativa de negociação. Mas fica sempre nas costas do Paulinho, você não vê um empenho maior dos demais. Nós temos um deputado da Bahia, que é o Bebeto, também, que é da Força Sindical, que também tem lutado lá em defesa dos direitos dos trabalhadores, tem um papel muito importante, ajuda muito o Paulinho, mas fica esses dois falando em nome dos trabalhadores. Você não vê mais ninguém falar em nome dos trabalhadores, nem o Vicentinho, que é da CUT, você não vê um destaque do Vicentinho em lugar nenhum. Não vê o Vicentinho aparecer defendendo os trabalhadores. Então nós temos uma dificuldade muito grande. É preciso que a sociedade, na hora de votar, pense direito em quem está votando. Olhe para aqueles que foram eleitos, principalmente com votos de Guarulhos, e que votaram contra os trabalhadores. A grande maioria que teve voto de Guarulhos, a maioria, todos que tiveram praticamente os votos de Guarulhos, votaram contra os trabalhadores. Celso Russomano, Maluf, tudo votaram contra os trabalhadores. Esse pessoal tirou o voto de onde? Guarulhos. Então, acho que a sociedade, na nossa cidade, também tem que olhar para essa questão política. Nós, às vezes, ficamos achando que política é coisa dos outros, não é nossa. A política é que faz o andar das nossas vidas. Então, se nós não soubermos fazer política, nós vamos estar sempre à mercê daqueles que sabem. A Força Sindical é uma grande força política nacional. Por que ela não consegue colocar mais seus representantes dentro do Congresso? O movimento sindical brasileiro não aprendeu a fazer política partidária. Faz política sindical. Não, é diferente uma política da outra. Uma coisa é você estar ali trabalhando, organizando o trabalhador na porta de fábrica, falando com ele, trabalhando para ele. Ele está vendo você ali com uma obrigação que ele te elegeu para isso. Ele não te vê como um político. E aí você não está fazendo o outro papel que faz o político, que é trabalhar para ele lá no bairro onde ele mora. E aí o político, que às vezes que nem nome tem, mas entra no bairro através das associações de amigos de bairro, através de líder de bairro, ele entra no bairro e consegue mais votos do que o dirigente sindical, que tem muito mais trabalho do que o político. Então acho que nós temos que aprender a fazer política partidária. Política partidária se faz no bairro onde moram as pessoas, falando com as pessoas, conversando com as lideranças, e aí que você vai conseguir crescer na política partidária. O movimento sindical tem um trabalho belíssimo no país, um trabalho social muito grande, luta pelo direito dos trabalhadores, mas não sabe fazer política partidária também.
Bom, temos a reforma política que está chegando aí, né? E falam em listão, em lista, em distrito. Você é a favor da lista? Lista partidária, que o partido escolhe os nomes e são eleitos quem tiver lá na ponta, o primeiro, o segundo, o terceiro, dependendo da quantidade de cadeiras. Esse é o sistema para manter no poder quem interessa o partido, né? Eu não vejo a lista como uma coisa que possa melhorar a política do país. Eu acho que o distrito, sim. Quando você está falando em distrito, você está votando na pessoa que realmente representa aquele distrito. Aí você está fortalecendo a política local, né? Principalmente a questão de vereadores, deputados estaduais, federal nem tanto, mas você ter ali no seu bairro a pessoa que te representa, que você elegeu, você possa falar com ele. Então isso fortalece a política. É o que eles realmente, eles não querem isso. Eles querem fazer esse listão que é para poder eleger sempre os deles que estão lá, principalmente agora, nessa situação que estamos aí de corrupção, de muita gente envolvida na corrupção. É a oportunidade que eles têm fazendo o listão manter os nomes que eles querem manter para poder continuar no poder. Bom, o Pereira, além de ser presidente do sindicato, né, ele também é um ser político. Foi candidato a vice-prefeito, chegou muito perto de ser eleito vice-prefeito da cidade de Guarulhos. E depois disso ele saiu do PDT. Depois de ficar muitos anos no PDT, não, Pereira? Fiquei 17 anos no PDT. Na verdade, eu fiz o PDT em Guarulhos, que não existia PDT em Guarulhos. Desde a derrubada do Neftales, que ele era do PDT, o PDT sumiu na cidade, acabou, destruíram o partido. Então, pelo trabalho do Brizola, eu sou muito brizolista, e pelo passado também do trabalhismo, aí eu entrei no partido em 2000 e vim sair agora em 2017 em questões políticas também internas, porque eu acho que o Carlos Lupe, que hoje é o presidente do Partido Nacional do Partido, está trazendo pessoas para dentro do partido que não tem nada a ver com o trabalhismo, não tem nada a ver com o partido. Então, pegando todas aquelas vestígios que saiu do PMDB, trazendo para dentro do PDT, eu vejo isso como um retrocesso para o partido. E aí saiu bastante gente do PDT, que são realmente os verdadeiros trabalhistas, inclusive o João Vicente Goulart, o filho do João Goulart, que saiu também junto comigo. E aí, na época, nós decidimos que iríamos os dois para um partido, escolhi um partido e ia juntos. E agora fomos para o PPL, o Pátria Livre. Vamos ver o que vai acontecer nesse partido. Eu espero que a gente consiga nos encontrar ali dentro, levar o trabalhismo para dentro do partido. Mas, infelizmente, nós estamos numa situação política do país que é muito partidos. Se criar muito partido, eu sou contra isso, eu acho que tem que diminuir isso, tem que ter a cláusula de barreira, tem que diminuir essa quantidade de partido para poder realmente ter um fortalecimento da política. E não tem uma identificação ideológica, né? Você tem 35 partidos, a última vez que eu contei estava em 33. Tinha mais dois em vias de ser regularizado. Mas se você for parar para contar, deve ter uns 5 que você percebe que tem uma ideologia, né? O PDT, que é um dos mais antigos, né? O PT, o PSDB, o DEM, tem alguns. PMDB, né? Mas você pega, hoje está na lista para poder conseguir o registro, tem mais de 50 já montado. Então isso é acabar com o país, nós não podemos, um país não pode ser. Eu acho que 5 partidos era suficiente. Concordo. 5 partidos. Nós estamos falando de fazer a reforma ficar entre 7 e 8. Eu acho muito, mas que 5 seria o suficiente. Então o custo para a sociedade é muito grande e a política não é aquela política direcionada ao interesse da população. É todos falando a mesma coisa em sentidos diferentes. Então eu acho que é preciso ter uma visão política realmente, ter uma política partidária que olhe para o povo, trabalhe com o povo e seja eleita pelo povo. Vamos então para um rápido intervalo e já voltamos. Olá, companheiro metalúrgico. Você lembra de mim, né? Você assistiu eu no último programa. Estou aqui de novo. Vim aqui para, mais uma vez, te trazer um recado. Você sabe, você conhece o Zoião. Todo dia nós estamos aí na porta das fábricas, aí brincando, conversando. Mas, principalmente,
trazendo para você dinheiro no bolso, e vocês sabem disso. Você lembra da sua fábrica semana passada? Quando você me ligou e disse, Zoião, caramba, até agora não veio o nosso PLR, Zoião. E aí, o sindicato não vai fazer nada? O sindicato sempre você sabe disso. Estivemos lá, brigamos, discutimos com a empresa e conquistamos o PLR. E todos os trabalhadores precisam saber, olha, você na sua fábrica aí, que ainda não tem PLR, procure o Zóio, pode procurar o Zóio, que nós vamos buscar. Por que eu estou dizendo isso? Hoje, a PLR no nosso sindicato, ela representa um 14º salário para os trabalhadores. E isso é uma luta que nós temos aí constantemente travando com as empresas. Num primeiro momento não era lei, e quando não era lei a dificuldade era maior. Passou-se a ser lei e mesmo depois de ser lei, ainda temos dificuldade de buscar esse benefício para os trabalhadores. Mas eu não tenho medo de errar, de dizer aqui que a maioria hoje dos nossos trabalhadores, a maioria das nossas empresas, sem sombra de dúvida, aproximadamente 70%, 80% da nossa base já tem PLR. E é assim, ó, muitas vezes eu chego na porta de uma empresa e o trabalhador fala, nosso sindicato não faz nada. Eu faço a seguinte pergunta, vá lá pedir PLR pro seu patrão, vá lá, tente falar isso com ele para você ver o que vai acontecer. E se não for o sindicato, e se não for o Zóio, não for outro diretor lá na porta da empresa e cobrar, com certeza vocês não terão. Então, a PLR é o 14º salário no teu bolso. Vamos lá, vamos conquistar mais PLR. E no próximo programa, hashtag Zóio Metalúrgico, na voz do trabalhador. Há mais de 50 anos, o Sindicato dos Metalúrgicos trabalha pelo progresso da cidade. Há décadas, a categoria metalúrgica reforça seu poder de compra e estimula o comércio. Conheça mais nosso sindicato. Sede própria, são 7 andares repletos de serviços à categoria. Clube de Campo, fica no Parque Primavera e é frequentado por milhares de trabalhadores. Escola de Formação Profissional, ao lado da nossa sede, no centro. Ginásio poliesportivo no Clube de Campo, palco consagrado de grandes eventos. Parque aquático no clube, excepcional conjunto de piscinas para crianças e adultos. Sindicato dos Metalúrgicos, força viva em prol do progresso de Guarulhos e região. Conhecer a nova sede da Choupana. A Rainha das Batidas agora está em um novo espaço, mais amplo e moderno para atender ainda melhor você e sua família. Rua Força Pública, número 345, no centro de Guarulhos. Choupana, a Rainha das Batidas. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos, uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Para
matéria especial do programa Voz do Trabalhador desta semana traz um resumo da Assembleia dos Sócios do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, onde nesta sexta-feira, dia 25, é considerada a mais importante dos próximos 4 anos de comando dessa nova diretoria. Bom, e no meio aqui da Assembleia nós vamos conversar com o Wilton, que é trabalhador sindicalizado há quase 5 anos. Eu gostaria de saber, na sua opinião, até para que os nossos telespectadores saibam o que está acontecendo aqui, quanto é importante para o trabalhador participar dessa Assembleia num momento tão difícil aí para o sindicato e para o país, né? Não, é importante a gente saber como a gente vai enfrentar essa crise, né, com esse governo Temer, né? Então a gente dá apoio ao sindicato, né, para ele ter forças, né, para, no caso, ele servir aos nossos trabalhadores, né, nós trabalhadores de todo o Brasil, e para ver se a gente consegue realmente mudar algo, né, nesse país, né, para melhorar a nossa situação. Em relação a isso que nós estamos comentando, nos próximos tempos, podemos colocar assim, não vai ser fácil para o país. Qual recado você passaria para os trabalhadores e qual a importância de ser sindicalizado ao seu sindicato? Não perder a esperança, né? Ter fé, né? E compartilhar, né? Vindo mais nas reuniões que o sindicato proporciona para nós, né? Antes de começar a Assembleia, vamos conversar aqui com o Cabeça, vice-presidente dos Sindicatos Metalúrgicos. E Cabeça, já nessa oportunidade, gostaria que você explicasse aos nossos telespectadores o que vai ser discutido aqui nessa Assembleia tão importante que vai definir aí nos próximos 4 anos o trabalho do sindicato. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês aqui, por fazer a cobertura aqui da Assembleia dos Metalúrgicos, mas nós vamos discutir aqui hoje coisas muito importantes para a categoria, por exemplo, a explicação do nosso jurídico para a base, como é que vai ficar a reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista veio para retirar direito, nosso advogado vai estar dando uma explanação dos principais tópicos da CLT que vai ser retirado direito dos trabalhadores e, em seguida, nós vamos estar discutindo com os trabalhadores as questões que hoje têm dificuldade de manter em relação à estrutura do sindicato. Agora vamos conversar com o Dr. Marcílio, do Sindicato aqui dos Metalúrgicos, e ele vai explicar, gostaria que o senhor explicasse isso para os nossos telespectadores, da importância e qual que é a diferença dessa Assembleia para as outras que são realizadas aqui no sindicato. Muito bem. Esta Assembleia, na verdade, nós convocamos os associados, eles vão deliberar sobre algumas posições que nós vamos lançar, como, por exemplo, aumento de mensalidade sindical e autorização para a venda de alguns imóveis de propriedade da entidade. Veja que quando a gente fala em autorização para vender imóveis, nós não estamos falando em categoria, nós estamos falando em associados, porque o nosso estatuto social exige que os sindicalizados, aqueles que pagam mensalidade, autorizem ou não a venda de imóveis. Então, esta Assembleia é específica para os nossos associados e não para a categoria, para deliberar sobre autorizar, na verdade, a nossa entidade a vender ou não parte do nosso patrimônio. O senhor, como conhecedor da causa, está aí a importância do trabalhador estar presente no dia de hoje? É extremamente importante porque a crise que abate a classe trabalhadora pela reforma sindical e a mesma crise que vai atingir todas as entidades sindicais, coloca os sindicatos numa situação financeira muito difícil. Felizmente, a nossa entidade constituiu e construiu um patrimônio que hoje permite desfazer de parte dele. Então, esta Assembleia vai dar um norte para a gente encaminhar o futuro financeiro dessa casa sindical. E antes de começar a Assembleia, vamos conversar com o presidente Pereira, e nós conversamos com o Dr. Marcílio e ele explicou todos os parâmetros dessa Assembleia, da importância dela. Mas, Pereira, nada melhor do que a participação do trabalhador nesse momento
Porque não vai ser só esse momento de crise, são 4 anos que o sindicato vai traçar hoje de trabalho, né, em prol do próprio, né? Sem dúvida, eu acho que nosso problema não termina aqui, começa aqui, que a reforma trabalhista ela entra em vigor em novembro. O trabalhador só vai sentir na pele aquilo que realmente vai perder a partir do ano que vem, não é agora. Nós dependemos ainda de algumas medidas que vai ter, a medida provisória que pode acontecer ou não pode acontecer, nós não sabemos o que vai acontecer. Nós temos um cara, o único defensor dos trabalhadores que está lá, que é o Paulinho, tentando colocar na medida provisória a defesa dos trabalhadores, mas o que está hoje realmente é uma destruição de tudo que aconteceu até hoje de conquista. Desde a época Getúlio Vargas, que completou, que inclusive ontem foi o aniversário de assassinato de Getúlio Vargas, 24 de agosto. E eu acho que o trabalhador precisa, nesse momento, estar muito unido para poder defender os seus direitos. Tudo aquilo que nós conquistamos até agora pode cair por terra. A CLT, que é o único país que tem CLT, é o Brasil, e as convenções coletivas, que vai acabar tudo nesse momento. Então é preciso que realmente o trabalhador seja unido. Eu parabenizo hoje os metalúrgicos, a casa cheia, para a gente fazer um encaminhamento para dar continuidade ao sindicato, para até saber como vai ficar as coisas daqui para frente. Se vai ter medida provisória, não vai ter medida provisória, como vai ficar, que vai ter a lei. O que nós queremos é ir de encontro com o combate desta lei. E os metalúrgicos estão organizados no país inteiro para combater esta lei, que tira o direito dos trabalhadores. Depois da Assembleia, já tem algum cronograma do que vai acontecer em relação à cobrança dos direitos dos trabalhadores? Sem dúvida, eu acho que cada dia na porta de fábrica, orientando o trabalhador, é um papel nosso, no âmbito sindical. E os metalúrgicos já se uniram, agora está vindo outras categorias juntos. Os metalúrgicos do país inteiro, através da Confederação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, do Brasil, né? Não do Estado de São Paulo, do Brasil. E agora está vindo outras categorias juntos, outras confederações. As centrais sindicais acordaram, tarde, mas acordaram. As centrais sindicais têm que defender os direitos dos trabalhadores. E é o que nós estamos fazendo agora, vai ter uma reunião com as centrais sindicais para definir uma meta de encaminhamento. E nós já temos atividades para acontecer agora em setembro, e essas atividades não vai parar até chegar o dia da aprovação, da colocação da lei, que tira o direito dos trabalhadores. Nós não queremos nenhum direito a menos, nós queremos lutar contra essa lei. Essa é uma lei que eu tenho certeza que não vai pegar. Como o Pereira, só completando o que o Pereira falou, no próximo dia 14 de setembro aí os sindicatos vão se unir aí para poder discutir algumas coisas em relação às questões da reforma trabalhista. Muito obrigado, Pereira. Obrigado a vocês. Um abraço e viva a voz do trabalhador. Após os pronunciamentos, os trabalhadores presentes ouviram a leitura da ordem do dia, debateram os itens do edital e aprovaram na totalidade as mudanças propostas pela diretoria do sindicato. O conjunto aprovado altera parte do funcionamento da entidade, com o objetivo de fazer frente à brutal perda de receita motivada pela crise econômica e pelo desemprego. Muito bem, voltamos aqui ao programa Voz do Trabalhador, hoje recebendo o José Pereira, o Pereira dos Metalúrgicos, falando um pouquinho sobre reforma política, reforma trabalhista, que está realmente muito complicada. Bom, e no dia 14, próximo agora, nós temos mobilização, Pereira. Nós estamos fazendo aqui um ato dos metalúrgicos do Brasil, através da CNTM, foi organizado um ato dos metalúrgicos do Brasil, e já foi o terceiro encontro já dos metalúrgicos. Já está previsto um movimento nacional no dia 14 dos metalúrgicos, mas está vindo agora para dentro do movimento outras categorias da indústria. Tá? Na última reunião em São Bernardo nós já tivemos participação da construção civil, participação das costureiras, né, dos químicos, dos têxteis. Então, outras categorias já estão vindo, aderindo. Eu acredito que as centrais sindicais agora começaram a chamar o movimento também para elas.
eu acho que isso vai realmente engrossar o caldo aí e vai ter um movimento nacional aí em breve. A luta é para manter os direitos. E nós estamos em databases, os metalúrgicos do Brasil estão em database agora para o terceiro semestre aqui. Então nós queremos fortalecer as databases que já estão encaminhadas, que é a da CUT, de outras categorias, que é agosto, setembro, e começa em setembro a luta dos metalúrgicos do estado de São Paulo, que é filiado à Força Sindical. E aí nós vamos trabalhar em conjunto aí nas ações de porta de fábrica. A ideia é tirar desses movimentos a diretriz para construir um contrato nacional de trabalho dos metalúrgicos no Brasil. Eu acho que isso é muito importante, essa unidade agora, nesse momento que a crise nos obrigou talvez a ter uma unidade. Isso é importante para os trabalhadores, para o Brasil, para a sociedade como um todo. Eu acho que a única coisa boa de todo que está acontecendo com os trabalhadores é justamente isso, né? Essa união, até das centrais também, né? Dos sindicatos, em favor de um bem comum, né? Mas que acabou agitando todo o mercado. Isso eu acho que foi a única coisa boa que aconteceu depois dessa reforma, não, Pereira? Não se uniu pelo amor, vai se unir pela dor, né? Eu acho que é isso mesmo que acontece. Nós estamos vendo agora uma unidade grande das centrais sindicais em defesa dos direitos dos trabalhadores. Isso é muito importante, porque essas divergências que há também, e o nosso país tem muita central sindical, vai se criando assim as coisas, a revelia. Eu acho que tivesse 3, 4 centrais sindicais era o suficiente para poder fazer todo o trabalho. O país tem uma extensão enorme, mas isso também não depende de central sindical poder resolver os problemas do país. Eu acho que nós temos que ter realmente uma visão de discutir mais o país dentro das centrais sindicais. O que eu vejo é que as centrais sindicais ficam também no varejo. O varejo pode ser discutido pelas bases, pelos sindicatos, as federações, confederações, já tem que e centrais já tem que estar discutindo a questão mais macro, né? Discutir a questão política, viabilizar a questão política, viabilizar a questão de eleger os candidatos que são representantes do trabalhador. Acho que eles têm que estar encaminhando isso, e, infelizmente, você não vê isso acontecer dentro das centrais sindicais. As centrais sindicais não podem ficar discutindo varejo, tem que discutir realmente a coisa macro. Discutir a situação do país, a melhoria da qualidade de vida das pessoas, a melhoria do país, a melhoria da economia, e ver quem são as pessoas que realmente têm que ser preparadas para poder estar assumindo o poder. Bom, e em Guarulhos você também pensa em chamar outras categorias para estar junto desse movimento? O foco Guarulhos, não? Nós começamos, no começo do ano, fizemos um encontro de empresários e trabalhadores para discutir a questão regional, né? E eu estou pensando novamente trazer para um debate aqui pessoas que possam contribuir com a questão só não regional, mas também nacional. Nós temos aí pessoas que têm tido uma posição mais positiva, que no caso o Ciro Gomes tem tido uma posição, o Bressa Pereira tem tido uma posição muito positiva nesse sentido, a trazer essas pessoas para debater a questão não só regional, mas para debater também a questão nacional. Eu acho que o movimento sindical tem que começar a se envolver dentro da política nacional, saber que nós podemos resolver alguns problemas no pequeno espaço nosso, representando os trabalhadores, mas os grandes problemas são resolvidos em Brasília. E nós, no movimento sindical, tem que estar articulado com esses grandes problemas para poder ter o apoio da sociedade, a participação do povo junto com a gente no debate e na discussão mais macro também. Bom, tá certo. O Pereira, como ele falou já no bloco anterior, ele saiu do PDT, está no PPL, e pelo que tem falado aí, não pretende ser candidato a deputado, mas você, como figura política, você não vai poder sair do cenário, né? Eu não vou dizer dessa água eu não beberei, porque isso acho que você não pode nunca pensar em falar. Mas... Você não está com sede agora? Não, eu não tenho sede nenhuma para entrar nessa política que nós temos aí. A política do jeito que ela está. Se tivesse realmente uma reforma política decente, você tivesse realmente fortalecimento da política, principalmente a política regional, eu poderia até trabalhar para poder tentar se eleger, para fazer política. Para fazer politicagem já tem gente demais, então eu não quero me entrar nesse jogo de entrar para fazer politicagem. Então eu espero que consiga melhorar a política desse país, ajudando, eu posso contribuir, né, naquilo que eu acho que deve ser feito, como um cidadão, como uma pessoa que pensa um país com distribuição de renda, que pensa uma sociedade mais humanitária, mais justa,
onde o trabalhador tenha emprego realmente de verdade, tenha salário para sobreviver. Então, pensando nisso, posso ajudar no trabalho. Agora, participar da política ativamente, eu não penso mais em participar, não. Bom, e mesmo porque tem agora um problema sério, a questão da arrecadação de fundos para a campanha, né? Que foi proibido, foi considerado inconstitucional a arrecadação vindo de empresas. E ainda não foi regulamentado um outro tipo de arrecadação. Então, ficamos aí, de onde vai vir o dinheiro, Pereira? Esse é um jogo que ninguém sabe o que pode acontecer, né? Eu acho que aí quem realmente quer fazer política séria não consegue. Só vai conseguir realmente aquele que tem o dinheiro para poder gastar e aí comprar os votos, fazer o que vem sendo feito nesse país há muito tempo. Então eu não vejo o caminho da política por aí. Acho que a política tem que ser uma coisa da consciência das pessoas. Olhar para aquela pessoa e se identificar e falar, é aqui que eu vou votar, porque é com essa pessoa que eu vou estar cobrando, participando, ajudando. Não é só votar. Votar por votar é muito fácil, você vai lá na urna e vota. Agora você tem que ter um compromisso, tanto do eleitor como do candidato. Tem que ter um compromisso com o país. Eu acho que isso é importante, esse compromisso, essa participação. Eu acho que o Brasil vai alcançar isso, mas é preciso primeiro ter investimento na educação. Se não investir na educação do nosso povo, e hoje na nossa educação não se fala em política, não mostra nada do que é política, nem sindical, nem partidária. Então, os jovens que entram hoje no mercado de trabalho não conhecem nada, porque não sabe realmente, não passou por isso no banco da escola. É preciso que a educação seja voltada aos interesses da sociedade, ao interesse do país. A nossa educação, infelizmente, não é. Então, eu acho que nós precisamos investir muito na educação. Se investir na educação, no futuro podemos ter um dos melhores países do mundo. Porque o Brasil é um grande país. O que falta no Brasil, vergonha na cara dos políticos. Bom, então eu gostaria que o Pereira falasse agora, pessoal, a respeito devido a toda essa turbulência, a necessidade de todos se unirem e ficarem próximos aos seus sindicatos. Inclusive, né, Pereira, dia 25 vocês tiveram uma assembleia muito importante nos sindicatos metalúrgicos, né? Sem dúvida, eu acho que devido a essa reforma trabalhista que tira direito dos trabalhadores, também teve mais gente participando da assembleia. Os trabalhadores já estão sentindo que a partir de novembro, dia 12 de novembro, que a lei entra em vigor, já começa realmente a acabar com o direito dos trabalhadores. Então, o patrão vai poder fazer o que ele bem entender, e isso que nós temos que combater. É não deixar o patrão fazer o que ele acha que deve fazer. É combater isso no local de trabalho. É o trabalhador estar unido com o sindicato. Por isso que a sindicalização é muito importante nesse momento, porque estão tentando acabar com o movimento sindical, tirando os recursos dos sindicatos. E aí, tirando o recurso, você não vai ter como trabalhar. Então, a questão que levou muitas vezes até o trabalhador a apoiar a reforma trabalhista, eles colocaram a retirada do imposto sindical. Imposto sindical só ficava 60% para o sindicato. Os outros 40% vai para o governo, centrais sindicais, federações e confederações. Então não ficava com o sindicato. É uma receita muito pequena para o sindicato que realmente tem trabalho. O sindicato que busca as bases. Essa é uma receita muito pequena. Só que atrás disso veio o Supremo e tirou o assistencial. Cortou o assistencial. Tem que ser só de sócio. Aí vem o Ministério Público que corta o negocial, que há 16 anos os metalúrgicos de Guarulhos do Estado de São Paulo, aliado à Força Sindical, já tinha esse sistema de negocial. Então ficamos sem receita, e sem receita você não sobrevive. Então a Assembleia foi para definirmos caminhos para sobreviver, até quem sabe um próximo governo, e a gente conseguir reverter esse quadro. Porque esse governo realmente quer destruir o movimento sindical, destruir o direito dos trabalhadores. E nós vamos continuar fazendo assembleia nas portas de fábrica, vamos chamar uma grande assembleia, provavelmente para o dia 15 de setembro, uma grande assembleia para aprovação da pauta que vai ser entregue ao patrão, e o encaminhamento tirado pelos metalúrgicos nessas reuniões que tivemos é de nenhum direito a menos. É trabalhar para manter as mesmas convenções coletivas, discutindo isso diretamente com os empregadores, porque os empregadores também sabem que vai sofrer na pele com essa mudança. Porque ele vai ter dificuldade da organização interna dentro da fábrica. Isso vai começar a virar uma baderna dentro das fábricas, quando as pessoas começarem a reagir, ver que realmente está perdendo todos os seus direitos. Aí vai começar um fuzuê dentro da fábrica, vai perder qualidade do produto, vai perder produção, vai perder tempo. Então, tinha isso o movimento sindical que fazia antes todo esse trabalho. Aí os empregadores vão ter que fazer diretamente com o empregado, então para ele também vai ser ruim. O que nós queremos é manter a nossa convenção coletiva de trabalho para manter os direitos dos trabalhadores. O
super importante aí. Bom, queremos agradecer a presença do Pereira aqui, que esteve no nosso programa, e agradecer a audiência de todos aí. Pereira, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, Samuel, agradecer a participação aí do nosso telespectador, né, assistindo o programa Voz do Trabalhador, a contribuição de todos os seus colaboradores aqui na construção do programa. Acho que isso é muito importante e vamos continuar trabalhando para que o Brasil seja o Brasil realmente de primeiro mundo, não o Brasil de terceiro mundo, como esses políticos que estão aí querem colocar o Brasil sempre na linha de terceiro mundo. O povo brasileiro tem que se tornar um povo de primeiro mundo. Eu sempre tenho dito o seguinte, o mundo hoje é globalizado. Por que então a relação capital-trabalho não globaliza, não fica tudo igual? Por que o salário não é globalizado? Então os trabalhadores têm que lutar por isso. Vamos lutar pela reconstrução do direito nosso, manter esses direitos, não deixar tirar. Muito bem, quero agradecer o Pereira, agradecer a audiência. Toda sexta-feira estamos aqui na TV Guarulhos, também depois vamos para as redes sociais. Curta a nossa página Voz do Trabalhador no Facebook, no nosso canal do YouTube, se inscreva lá que é muito importante você estar conosco e também depois espalhar isso para todos os seus amigos. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Olá, confira as notícias do mundo sindical dessa semana. E outra negociação positiva de PLR foi conquistada pelo Sindicato dos Metalúrgicos. O acordo beneficia 460 funcionários da Malê, em Arujá. O valor teve 9% de aumento em relação ao que foi pago ano passado, podendo chegar a R$ 3.000 de acordo com as metas. Dirigentes metalúrgicos de todo o estado se reuniram em assembleia na última terça-feira, lá na Federação, na sede em São Paulo, para o início da campanha salarial. O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos foi representado por vários diretores e assessores, além do presidente José Pereira dos Santos, que integrou a mesa, com Cláudio Magrão, presidente da federação, e outros líderes metalúrgicos. E sindicalistas se reuniram na última quarta-feira com o presidente interino Rodrigo Maia. Ao todo, representantes das 6 centrais sindicais estiveram no Palácio do Planalto, em Brasília, para discutir a MP que vai estabelecer uma nova contribuição sindical. Além disso, os sindicalistas defenderam que o financiamento de todos os interessados na convenção coletiva deve ser decidido em assembleia. E também na quarta-feira, o Sindicato dos Gráficos aqui de Guarulhos promoveu uma palestra gratuita sobre a reforma trabalhista. Ministrada pela desembargadora Ivani Bramante, o evento aconteceu às 19 horas na sede do sindicato. O STAP visitou na semana passada restaurantes populares do Taboão e também do Centro. Em conversa com os trabalhadores, vários problemas foram apontados, como o número reduzido de funcionários e falta de manutenção dos equipamentos, entre outros. E chegamos ao fim de mais uma edição do Boletim Sindical aqui no programa Voz do Trabalhador. Até semana que vem.